Governador sanciona artigo da lei que reduz o ICMS do diesel no estado. A Alerj recebe jovens que cumprem medidas socioeducativas e participam do programa Eu Apoio. E Detran pode ser proibido de cobrar o IPVA do proprietário que já comunicou a venda do carro. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O governador Luiz Fernando Pezão sancionou nesta quarta-feira o artigo do projeto de lei que garante a redução do ICMS do diesel no estado de 16% para 12%. De acordo com o governo, a medida vai representar uma queda de 10 centavos no preço do combustível. A assinatura do governador garantindo a redução do imposto sobre o diesel é resultado do acordo firmado entre o governo e os caminhoneiros durante a greve da categoria por todo o país. Pezão reforçou a necessidade de existir uma fiscalização por parte do governo federal e da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, para que a redução do preço seja cumprida nos postos de combustível. Ainda de acordo com Pezão, a medida vai representar uma queda de 10 centavos no preço do diesel, além da redução já prevista pelo governo federal. A gente sabe que existe muito desvio de combustíveis aí de refinarias que não recolhem impostos. Isso é uma atribuição da ANP de fiscalizar e a gente vai pedir ao presidente da República, a gente está redigindo um documento hoje, vou disponibilizar para vocês, que a ANP aqui exerça um poder de fiscalização maior. Junto com a nossa Polícia Civil, nós estamos colocando a Polícia Civil, vamos colocar a Polícia Militar, as nossas operações legais. A gente tem apreendido muitos combustíveis irregulares que entram no estado, mas essa ação é uma atribuição eminentemente da ANP. A redução do ICMS do diesel no estado do Rio vai equiparar a alíquota fluminense aos estados de São Paulo e Espírito Santo. Para o governo, a medida vai incentivar o abastecimento dos tanques dentro do estado. Para os caminhoneiros, uma economia significativa no bolso. O diesel nos estados vizinhos era em torno de 3,10, 3,15 e o nosso diesel aqui era em torno de 3,80, 3,70, 3,90, em alguns casos até 4,10. Então é só fazer essa conta aí, a gente vai reduzir aí aproximadamente 40 centavos. Cada caminhão aí ele tem um consumo aproximadamente aí de 2.000 litros, né? Então se a gente colocar aí que esses caminhões aí fazem em torno de 2 a 3 viagens por semana, então é uma redução muito significativa para a categoria. A negociação entre o governo e os caminhoneiros para o envio do projeto de lei do Executivo para a Alerj com as mudanças no imposto foi intermediada pelo presidente em exercício da Alerj, deputado André Siciliano. O parlamentar informou que também está sendo estudada uma redução para o gás de cozinha. Nós vemos na Assembleia Legislativa desde 2016 votando coisas difíceis, dando a nossa contribuição para que o Estado pudesse sair da crise econômica. Eu acho que foi bom, agora podemos avançar na questão do gás de cozinha e aí o governo falou muito aqui que tem que chegar ao consumidor final e é isso que a gente está amarrando para ver de que forma o Estado, na regulamentação dos 4% distribuidora mais postos, né, garantir que isso chegue ao consumidor final. 2 artigos do projeto de lei aprovado na Alerj foram vetados pelo governador. O primeiro é o que autoriza o governo a retirar a SEDAI como garantia pelos empréstimos realizados com a União, previsto no regime de recuperação fiscal do Estado. O segundo artigo vetado é o que permite que o Estado compense a dívida com a União, utilizando os valores perdidos com a queda de arrecadação de ICMS do diesel. A Comissão de Educação discutiu hoje a situação de mais de 600 professores concursados que foram convocados pela Secretaria Estadual de Educação. Passaram por todo o processo de admissão, mas até hoje não assumiram os cargos.
Dos mais de 900 professores convocados pela SEDUC em 2015, 620 aprovados seguem sem perspectiva de assumirem os cargos. A secretaria alega que segue fazendo levantamentos para identificar a demanda nas regiões para onde esses professores foram convocados, mas até o momento não pode dizer exatamente qual a carência de profissionais na rede. A Comissão de Educação da Alerj questionou durante a audiência pública realizada nesta quarta-feira o que foi feito com as vagas destinadas aos docentes convocados. É incompreensível, com a SEDUC contratando por tempo determinado, com o estudo que eles fizeram e que fundamentou a convocação de 924 concursados em 2015, com a declaração que data de menos de 2 semanas do secretário de Fazenda, dizendo que há 807 novas vacâncias apenas desde setembro para cá. Não é verossímil, não é compreensível que a SEDUC não disponha dessas vagas para fazer a convocação dos concursados. Pouco mais de 200 professores foram nomeados por determinação da Justiça, mas o governo conseguiu uma liminar no Supremo Tribunal Federal para interromper as nomeações. Segundo a Secretaria de Educação, as vagas oferecidas no concurso provavelmente não existem mais, devido à grande mobilidade do quadro de funcionários da rede. A convocação foi 16 de dezembro de 2015. 3 anos depois, é lógico que a rede se comporta de uma outra maneira. Então a gente vai colocar professor onde houver carência, onde houver necessidade. Um dos principais temas debatidos aqui hoje pela Comissão de Educação foi a questão da contratação de trabalhadores temporários pelo governo do estado. A questão é que os professores estão preocupados se esses temporários vão ocupar as vagas destinadas a concursados que até hoje não foram nomeados. Um decreto do governador autoriza a SEDUC a contratar 400 professores para o ensino fundamental 2, para o ensino médio e para a educação profissional. Vamos confrontar o que foi publicado na convocação de dezembro de 2015, que segundo a SEDUC lá consta o nome do concursado aprovado, a disciplina de concurso e a regional metropolitana para a qual está sendo chamado. A gente vai confrontar esse quadro com o quadro que eles alegam ter dificuldade de fazer. É importante lembrar que os professores que aguardam a nomeação passaram por todas as fases do processo de admissão. Convocação, exames médicos, checagem de documentação. Só o que faltou foi assumir o cargo, direito que hoje os docentes cobram na Justiça com o apoio da Comissão de Educação da Alerj. De fato, a frustração é bastante grande, porque nós criamos uma expectativa, diversas pessoas se demitiram, como foi comentado pelo presidente em exercício da comissão, e infelizmente estamos nessa situação até então, sem nenhuma perspectiva de melhora, salvo em demandas judiciais. Infelizmente, a nossa relação com a Secretaria de Educação ficou limitada a processos judiciais. Representante do Ministério Público do Rio de Janeiro disse que as denúncias feitas pela CPI dos transportes da Alerj têm contribuído para a apuração das irregularidades do sistema de transportes públicos do Estado. A audiência desta quarta-feira também ouviu os rodoviários. Maura Nascimento, rodoviária há 20 anos, disse que os funcionários das empresas de ônibus do Estado trabalham em condições semelhantes à escravidão. As denúncias são muitas, e muitas mesmo. Em relação à carga horária, que é excessiva, o trabalhador dobra, faz dupla função, trabalha na parte da manhã e trabalha à tarde, então faz até 16 horas por dia, sem alimentação, sem um local de alimentação, sem banheiro, principalmente nós mulheres. Eu tive, nesses quase 20 anos de rodoviária, quase uma infecção urinária por ano. Nós somos escravos modernos da máfia do transporte. Os representantes do transporte alternativo, ou seja, as vans, também foram ouvidos. Eles alegam que são fiscalizados de forma ostensiva pelo Detro, o que não acontece com o transporte rodoviário. Temos aí um inquérito, um processo administrativo tramitando com sugestão de suspensão e extinção de 49 permissões do sistema de transporte complementar. E esse procedimento administrativo vem justamente argumentando tão somente infrações que não têm o embasamento legal, conforme foi falado. Se o embasamento legal, ele precisa ter a fotografia para registrar essa infração, tão logo esses 49 processos administrativos estão no chão e totalmente deferido o recurso de efeito suspensivo e a extinção do mesmo.
Este motorista disse ainda que alguns pontos do decreto assinado pelos permissionários do transporte alternativo do Estado esbarram na ilegalidade. A grande denúncia é que nós estamos a serviço do Estado ao longo desses 10 anos e impedido de obter qualquer outra fonte de renda. Nós somos obrigados a prestar uma declaração manuscrita e assinada anualmente, onde você declara não ter outra fonte de renda. Foi criado um grupo de trabalho por força de portaria da nossa presidência do DETRO, da qual eu faço parte como membro e presidente. Nós estamos estudando todo o quadro que se ocorreu de lá para cá, da legislação em vigor que está, para fazer um projeto técnico para ser apreciado pelo governador, para poder fazer uma nova licitação ou não e ajustar aquelas legislações que estavam pendentes. A coordenadora da Procuradoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor do Ministério Público esclareceu diversos pontos que vêm sendo discutidos pela CPI, entre eles as licitações do bilhete único e das linhas intermunicipais de ônibus. Existe uma ação judicial e, como foi esclarecido aqui na audiência pelos representantes da Secretaria Estadual, eles estão em fase de providenciar essa audiência pública para que prossiga o regular procedimento da licitação. Em relação ao bilhete único, da mesma forma, havia uma lei estadual delegando a bilhetagem eletrônica para quem atualmente a exerce. E o Ministério Público, questionando essa lei, ajuizou uma ação civil pública para que fosse feita a licitação da bilhetagem eletrônica. Essa ação resultou num termo de ajustamento de conduta que está sendo acompanhado pelo Ministério Público. O Ministério Público Estadual também se posicionou em relação à sobra de créditos de passagem do bilhete único e questionou a legalidade da lei estadual que permite que a passagem expire em 1 ano, assim como a bolsa de créditos que o consumidor investiu no Rio Card e que somente uma lei federal poderia dispor sobre a questão. O deputado Eliomar Coelho, presidente da CPI, disse que a comissão vai fazer uma reunião com todos os órgãos envolvidos, trabalhadores e empresários, para que a comissão tenha eficácia na apuração das irregularidades que existem no sistema de transporte do Estado. Fazer uma reunião onde tem a participação efetiva do Ministério Público Federal e Estadual, da Defensoria Pública, da representação dos trabalhadores, representação dos usuários, representação dos permissionários, representação do empresariado de transportes, entendeu? Que parece que faz e desfaz o que quer, o que não quer, manda e desmanda, define, regulamenta, elabora a política pública de transporte no estado do Rio de Janeiro e isso não pode continuar de forma alguma. Simplificar para crescer. Com esse tema, o Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado debateu os avanços na desburocratização dos órgãos responsáveis por licenciar empresas. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro simplificou, através de uma portaria interministerial, a regularização de empresas de baixo risco, que são aquelas desenvolvidas em construções abaixo de 750 metros quadrados e que não armazenem mais de 90 quilos de gás de cozinha. A redução de tempo ela é bem grande, dentro do procedimento simplificado. A gente está saindo em média de entre 30 a 60 dias para o processo de regularização. Um processo de regularização pode levar apenas 2 dias, dependendo somente do empresário ou do contador que está representando ele. A Junta Comercial criou o Sistema Integrado de Cadastro, o REGIM, que unifica e agiliza a criação de empresas e facilita o processo de cadastro nos órgãos municipais, estaduais e federais. A partir desse sistema, o empresário vai ter o CNPJ, inscrição estadual, o protocolo do alvará de funcionamento junto à Prefeitura Municipal, da vistoria do Corpo de Bombeiros e do alvará da Vigilância Sanitária. Agora a gente pega informações do REGIM e ele só entrega documentação, ele escaneia e preenche o protocolo online, tudo online, da documentação que é da vigilância sanitária, necessária à vigilância sanitária. Tá? Então, isso melhora muito. Imediatamente,
o técnico recebe um sinal que tem um processo para ele analisar, ele entra, analisa o processo, se tiver faltando um documento, o empreendedor recebe um e-mail dizendo que deve anexar tal documento, ele anexando, a gente sabe que o documento foi anexado, faz uma nova análise e aí vai para, estando tudo ok, vai para a superintendência e vai para a publicação. Quando ele é publicado, imediatamente o empreendedor recebe um e-mail avisando que foi publicado no Diário Oficial. Um dos principais parceiros do Estado é o SEBRAE, que criou no ano passado o programa Cidades Empreendedoras, que tem como objetivo a transformação local através da implantação de políticas de desenvolvimento em eixos como compras públicas, desburocratização, inovação e sustentabilidade. O SEBRAE tem apoiado tanto os municípios como também vários órgãos estaduais no processo de simplificação, tanto para a abertura como para o dia a dia das empresas. O SEBRAE é um parceiro que busca melhorar o ambiente de negócios e por meio de seus programas. A área de políticas públicas possui um programa denominado Cidades Empreendedoras, que atua em diversos municípios do estado, buscando a melhoria do ambiente no campo da desburocratização, de compras governamentais, implantação de salas do empreendedor. Os municípios que não estão nesse programa Cidades Empreendedoras podem contar com o apoio do SEBRAE, buscar o SEBRAE para ter ações mais objetivas. O município de Macuco, na região serrana do Rio, sofreu muito com a crise financeira do estado. Vários moradores ficaram sem emprego. O prefeito, que assumiu o município em 2017, contou com a ajuda do SEBRAE para melhorar esse quadro. O SEBRAE foi fundamental nessa questão porque abriu os horizontes para o nosso município, né? Existia um distanciamento muito grande do município de Macuco com o SEBRAE e a partir dessa reaproximação que a gente buscou, essa oportunidade foi dada a Macuco, né? Então hoje a gente disponibiliza lá uma sala só para o empreendedor, um veículo para atender o empreendedor individual. Macuco reconhece o certificado que chama CCMEI como alvará para funcionamento, né, de microempreendedor individual. Enfim, a gente tomou algumas ações, tomou algumas decisões para facilitar a vida, para desburocratizar, para dar oportunidade para essas pessoas poderem estar legalmente vendendo seus produtos. Para a subdiretora do Fórum, Geisa Rocha, a integração dos municípios, estados e União é essencial para a desburocratização. É num processo de mobilização e sensibilização dos municípios que ainda não conseguiram se integrar, para que eles possam aderir e conhecer esse passo a passo e as entidades de apoio que a gente tem aqui no entorno e que podem ajudar e dar o suporte necessário para que fique mais simples nas cidades dos empresários empreenderem. Então, nesse tempo de crise é o momento da gente resgatar essa agenda e trabalhar para que isso seja prioridade também em todas as cidades do estado do Rio, que a gente consiga diminuir o tempo de abertura e também de fechamento das empresas. Policiais envolvidos em autos de resistência podem ser obrigados a seguir procedimentos definidos em lei. A Comissão de Constituição e Justiça da Alerj discutiu as sugestões dos parlamentares para aprimorar o projeto do deputado Carlos Mink. As emendas ao texto foram aprovadas nesta quarta-feira pela CCJ e seguem para a votação em plenário. Tem uma série de normas técnicas para reduzir isso, caracterizar como uma boa operação aquela que neutraliza ou fere sem matar, mecanismos para fazer imediatamente a perícia, transportar um ferido sem ser em carro da PM numa ambulância para um hospital, aquele policial que se envolver em mais de um conflito com morte, ter uma assistência especial, inclusive psicológica, de direitos humanos, e mecanismos para prevenir a morte de policiais. O projeto quer acabar com a mortandade no Rio de Janeiro. Outro projeto de lei aprovado pela CCJ desta quarta autoriza o uso de armas de fogo que foram apreendidas e estão à disposição da Justiça por policiais civis e militares. O Estado do Rio poderá criar programa de prevenção à endometriose, de acordo com o projeto de lei do deputado Átila Nunes. A matéria também recebeu parecer pela constitucionalidade. A endometriose é um problema
que afeta fortemente a vida das mulheres, provocando cólicas, indisposições e outros tipos de sintomas. E que o melhor remédio é a prevenção. Muitas vezes esse problema pode ser afastado com recomposição hormonal. Então ele se cria um programa específico para aliviar as mazelas dessa doença e até algumas vezes evitar intervenções cirúrgicas. O Detran pode ser proibido de cobrar o IPVA do proprietário que já comunicou a venda do carro. O projeto do deputado Zaqueu Teixeira, aprovado pelo plenário, garante que a cobrança seja feita ao novo dono do veículo. Acompanhe as votações com a repórter Fernanda Nogueira. Nesta quarta-feira foi analisado o veto do governador ao projeto aprovado aqui na LERJ, que proíbe a aplicação de multas a trabalhadores da área de telecomunicações que precisem estacionar o carro em locais proibidos para fazer reparos. O veto foi rejeitado pelo plenário e o projeto do deputado Gilberto Palmares vai virar lei. A deputada Márcia Giovanni quer proibir qualquer tipo de apologia de maus tratos a animais nas cartilhas pedagógicas e no material didático utilizado em escolas públicas e privadas do Estado. O projeto recebeu uma emenda e volta a ser analisado pelas comissões. Estabelecimentos comerciais podem ser obrigados a instalar cartazes próximos aos caixas, informando sobre os critérios para recebimento de troco em dinheiro. De acordo com a lei estadual em vigor, caso a loja não tenha o valor exato do troco, o preço do produto deverá ser reduzido até que seja possível realizar o pagamento. O projeto da deputada Marta Rocha recebeu 2 emendas. Acho que todo mundo que estiver me assistindo vai se lembrar de um momento que chegou ao caixa para fazer o pagamento de um determinado produto e a operadora do caixa solenemente lhe diz que não tem troco, não lhe dá troco. E aí você fica com aquela sensação que são alguns centavos, mas que no final do dia, né, restará um valor expressivo. E a gente tem que fazer o sentido contrário. Se eu não tivesse, se tiver faltando 10 centavos, ela vai aceitar o pagamento do produto? Obviamente que não. Então esse projeto quer dar informação, quer dar transparência a esse direito do consumidor, né, diante da ausência de troco no momento do pagamento de um produto. Clínicas veterinárias do Estado podem ser obrigadas a expor cartazes informando que é garantido por lei o atendimento gratuito a animais domésticos de famílias que comprovem ganhar até 3 salários mínimos. A proposta do deputado Luiz Martins foi aprovada e pode virar lei. Tem muita gente hoje que tem animais, não tem nem condições financeiras. É questão de amor aos bichos. Então, mais do que justo, essas empresas dão essa contribuição, o atendimento gratuito, que até melhora a relação das pessoas com os animais, evitando até doenças. O Estado do Rio pode ganhar o projeto Rota do Ciclismo para incentivar a prática nas rodovias estaduais. A proposta do deputado Gustavo Tutuca foi aprovada em segunda discussão e agora segue para a sanção do governador. Também foi aprovada a proposta do deputado Zaqueu Teixeira, que quer proibir a cobrança do IPVA do proprietário que já comunicou a venda do carro. Segundo o texto, o Detran deve imediatamente incluir as informações da venda e do comprador em seu banco de dados. Em seguida, o órgão terá 10 dias para notificar a Secretaria de Fazenda. O projeto segue para análise do governador. Uma vez você vendendo o carro e comunicado ao Detran, você não vai mais poder ser cobrado dos IPVAs subsequentes, porque você já comunicou que aquele carro não é mais da sua propriedade. Então cabe ao Detran, de posse desse documento de comunicação, informar a Fazenda, quando houver atraso do IPVA, para inscrição na dívida ativa do proprietário novo que foi comunicado à venda. Locais que vendem alimentos devem garantir ao consumidor que encontrar um produto com prazo de validade vencido o direito de receber de graça outro idêntico ou similar. A proposta do deputado Tutuca recebeu uma emenda.
Concessionárias de energia elétrica podem ser obrigadas a informar na internet os valores mensais dos repasses às prefeituras referentes à contribuição de iluminação pública. Os dados devem estar em local visível e disponíveis aos consumidores. O projeto do deputado Jânio Mendes foi aprovado em primeira discussão. A contribuição de iluminação pública está vinculada à prestação do serviço. Em regra, a gente vê nos municípios as ruas às escuras e os prefeitos reclamando que não têm recursos financeiros para custear o serviço de iluminação pública. Sendo que esse serviço é rateado na conta de iluminação que é paga por cada consumidor, seja na energia comercial, seja na energia residencial. A lei estadual que estabelece a obrigatoriedade da limpeza das caixas e reservatórios de água pode ser alterada. O projeto do deputado Átila Nunes complementa o texto em vigor, criando o prazo de 6 meses para a limpeza periódica das instalações. A regra vale para prédios comerciais, industriais, de prestação de serviços e todos que forem abertos ao público. O projeto foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma votação. E a deputada Marta Rocha quer que as seguradoras publiquem periodicamente na internet a lista de veículos que não possuem mais cobertura. O objetivo da proposta é dar transparência aos contratos feitos com os consumidores. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Fazer um seguro é muito simples, né? Você vai no banco, tem uma conta no banco, imediatamente lá o seu gerente quer te vender o seguro do carro. Você vai, compra um cartão de produtos e imediatamente alguém quer te vender também o seguro do carro. O que acontece? É muito fácil essa venda, a gente é levada a erro, né? Há uma facilidade generalizada e ao final, depois de você ter apresentado documento, ter feito algum tipo de pré-pagamento, alguém te diz, não, mas para esse veículo ou para o ano desse veículo, a minha operadora não faz cobertura, portanto não vou poder fazer o seu seguro. Já a deputada enfermeira Rejane quer criar um monitoramento dos casos de violência sexual e estupro ocorridos dentro das instituições de ensino do Estado. De acordo com o texto, escolas das redes pública e privada, de nível médio, tecnológico e superior, devem informar os casos de abusos aos centros especializados de atendimento às mulheres. A proposta foi aprovada e retorna ao plenário para a segunda discussão. Os estudantes têm medo de informar. Eles têm medo se for um professor que assedie sexualmente, porque eles têm medo da nota. Entendeu? Eles têm medo de perseguição, enfim. E é importante também para que a gente tenha a estatística. Então, esse PL, ele favorece que as pessoas façam alguma coisa, que não fique inerte a coisa acontecer e, na gíria popular, né, entubar. Vamos entubar, deixa isso acontecer, não vai dar em nada. Vai dar sim. As políticas públicas, elas são construídas baseadas em estatísticas. Vai ser prorrogada por 60 dias a comissão da Alerj, que analisa o impacto do fechamento das agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal no Estado. O Rio pode ter uma política estadual de prevenção às doenças ocupacionais dos profissionais de educação da rede pública. O projeto do deputado Bruno Dauaire prevê campanhas preventivas e atendimento aos servidores com problemas de coluna, alergias, distúrbios da fala, depressão e síndrome de pânico, entre outros problemas. Quando for necessário, os profissionais devem ser encaminhados para tratamento especializado. A proposta foi aprovada em primeira discussão. O comércio de óculos, lentes, armações e outros produtos ópticos pode depender de uma licença da Vigilância Sanitária para funcionamento. O projeto dos deputados Samuel Malafaia e Átila Nunes cria regras para o setor. Segundo o texto, os fabricantes e distribuidores atacadistas só podem vender os produtos para lojas do varejo, laboratórios ou oficinas, nunca diretamente ao consumidor. E as óticas devem ter um responsável técnico e uma série de equipamentos específicos para o atendimento aos clientes. A proposta foi aprovada em primeira discussão. A Alerj foi o cenário para o momento de aproximação de um grupo de jovens em liberdade assistida na capital fluminense a espaços culturais e educativos. Meninos entre 12 e 18 anos, inseridos no programa Eu Apoio do Serviço de Psicologia da Vara de Execuções Socioeducativas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, foram recebidos pelo presidente em exercício da Alerj, deputado André Siciliano,
e depois deram um verdadeiro passeio pelo Palácio Tiradentes. Para o parlamentar, a oportunidade apoiada pela Alerj reforça a necessidade de quebrar um conjunto de preconceitos e a ideia é reunir novas iniciativas. A gente precisa ter mais iniciativas dessas, resgatar esses jovens, trazer os jovens aqui para conhecer o trabalho do parlamento, para levá-los em outros espaços públicos, para que a gente possa dar cidadania, conhecimento e fazer um trabalho junto com eles, porque eles são o futuro do amanhã. E nós vamos aprofundar essa parceria, o TJ está em contato também com a Escola do Legislativo para que a gente possa ter também parceria já com, eu diria, com as pessoas que passaram por dificuldade, cumpriram, né, a sua sentença, e a gente precisa resgatar essas pessoas para dar cidadania também, para que a gente possa criar oportunidade para ter um futuro melhor. Silenciosos, mas observadores, os jovens fizeram uma visita guiada sobre democracia, Constituição, República e outros assuntos da história política do país, em parceria com a Subdiretoria de Cultura da Alerj. Eles estavam acompanhados pela psicóloga do programa, a Marlise Eugenie, que acredita na conquista do objetivo, a sensibilização para as questões sociais. A gente propõe que os adolescentes debatam e reflitam e proponham alguma coisa de mudança que eles acham que seja relevante, que aconteça na comunidade deles, ou em macro, pensando na cidade, mas que isso possa ficar registrado no processo. Então isso é que é uma novidade. Normalmente a gente fala do adolescente, toma o adolescente como objeto de intervenção, e a proposta do serviço de psicologia é que eles tenham alguma coisa a falar, além do ato infracional que praticaram. Falar o que eles propõem de mudança para a cidade. Essa é a aposta do serviço. O programa, com duração de 4 meses, vai passar por lugares como o Centro Cultural Museu da Justiça e também o Museu Histórico Nacional, mas foi aqui, a Alerj, a estrutura escolhida para o pontapé inicial desta atividade socioeducativa. No roteiro, além da Sala da Presidência, o grupo pôde conhecer a biblioteca, o Salão Nobre e também teve espaço para a curiosidade, com a Cápsula do Tempo, estabelecida no Palácio em 2016, além de um bate-papo com integrantes do Parlamento Juvenil, como o coordenador do projeto, o deputado Anderson Nogueira, que acredita em mudanças positivas na vida destes jovens. Está falando em 2 questões essenciais: protagonismo jovem e também a possibilidade de igualdade de oportunidades, né? Tratando dessa esfera no conjunto de que a tese de que a juventude é o futuro da nação, mas para que a juventude de fato possa ser o futuro da nação é preciso trabalhar no presente com respeito, com a abertura, né, de uma consciência de que a democracia ela só se firma na possibilidade de uma participação direta, e a juventude precisa estar integrada a isso. Então o objetivo é exatamente, junto com o Tribunal de Justiça, com a Prefeitura do município do Rio de Janeiro e aqui a Assembleia, abrir essas oportunidades para essas meninas e meninos em medidas socioeducativas. Todos os detalhes registrados pelos próprios meninos durante o tour, em forma de desenho, escrita ou reflexão, podem ser anexados nos processos judiciais. E mais importante do que isso, é o sonho de um futuro melhor, como o do jovem de 17 anos, que levou o filho de 1 ano para a visita cultural. Dá para levar para casa, dá para passar para ele que eu aprendi, né? E vivendo, né, no dia a dia, mostrando para ele que junto, tipo, uma andorinha só não faz verão, né? Que junto, e também eu aprendi que junto nós podemos mudar, né? Junto nós podemos chegar a algum lugar, né? Todo mundo juntar, isso aí eu vi que é melhoria também, e eu vou passar para ele, a melhoria que eu aprendi aqui, que eu tô aprendendo um pouquinho aqui, eu já passo para ele, que amanhã ele passa para o outro, e junto assim nós vai vendo a melhoria. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.